E aí, como é que você tá? Podcast Caos Corporativo na área. Aqui é Amanda Costa. Anderson Barros aqui com vocês e tem temporada nova no ar, hein? Que alegria, Alberto Reutemann. Ao meu lado esquerdo, Pedro Veríssimo. Bem-vindo, Pedro! Fazia tempo já que você não voltava, Onde você hein? estava, Já Pedro? tava com saudade, tava pelos corredores da Escola Estava do à Caos, toa na Alberto. vida. Não, eu estava E o pelos meu amor me corredores. chamou. Tá bom. Pedro Obrigado pelo Veríssimo, que é head de aprendizagem aqui na Escola do Caos, tá aqui com a gente na abertura dessa temporada super especial, que vai falar sobre o abismo entre líderes e liderados. Estamos começando. Roda a vinheta. Ei, Muito bem! Nessa temporada nova, a gente vai falar sobre uma pesquisa que mexe com o ego da liderança brasileira. E isso Uhum. é ótimo, né, Boa. gente? A gente aqui na Escola do Caos entrevistou mais de 1.300 pessoas entre outubro e dezembro de 2024 para entender um negócio simples, mas não tão fácil, né? Verdade. Como é que líderes se veem? E como é que, ao mesmo tempo, eles são vistos pela sua liderança? O resultado, ou um abismo entre a autoimagem das lideranças e a percepção dos liderados. Com a gente, então, aqui para a gente fazer a interpretação sobre esse Boa. relatório, que, aliás, você pode baixar. Já vou pedir para colocar o QR Code em algum lugar aqui na tela. Você já pode baixar esse relatório para poder ir ouvindo as nossas considerações a respeito desses números. Vamos. E a gente começa com aquela pergunta de contexto, né, Pedro, que você vai dar para a gente. Por que a gente resolveu fazer essa pesquisa? Tá bom, Amanda. Essa provocação começou o ano passado, junto com o Anderson. A gente estava elaborando alguns materiais, conversando um pouco sobre tudo isso que a gente faz aqui na Escola do Caos, e a gente se deparou mais uma vez com a falta de dados que existe sobre o mercado brasileiro. Quando a gente olha para as empresas, para as lideranças, a percepção dos liderados em relação aos líderes, que a gente costuma achar, ainda que de forma escassa, mas alguma coisa nos Estados Unidos, alguma coisa na Europa, em alguns países, alguma coisa na Austrália, que saiu algumas pesquisas recentemente. Mas no Brasil, a gente é muito escasso de dado. Tem muita percepção, tem muita lista, isso todo mundo Achismo. faz. Tem muito achismo, né? Segundo a minha opinião, é isso. Vozes da minha Voz cabeça. da minha cabeça é isso. Isso. Mas faltava dados. E aí o Anderson fez a provocação. Se não tem dados, façamos a gente a pesquisa para descobrir esses dados. Sim. Boa ideia. E aí a gente começou... Façamos, né, Pedro? Exato. E a gente começou Como se nessa fosse jornada. Façamos, né, Pedro? Façamos, Pedro. E aí a gente começou nessa jornada de tentar descobrir, elaborar a pesquisa. Então a gente fez todo um estudo para isso. Isso se deu ao longo do ano passado, desde a formulação até a coleta dessas respostas. E como é que foi feito? Qual foi o método para essa pesquisa? Essa pesquisa a gente partiu de dados secundários. O que isso quer dizer na prática? A gente foi atrás de outras pesquisas renomadas no mercado que já tratavam desse assunto. Então a gente analisou instituições, universidades, empresas né? que já faziam esse tipo de pesquisa, levantando quais habilidades elas consideravam as habilidades mais importantes para a liderança. Então a gente levantou mais de 20 pesquisas, 20 e tantas pesquisas sobre isso e começou a identificar pontos em comum. Então a habilidade de comunicação, por exemplo, aparecia das 25 em 15 delas. A de visão estratégica aparecia em quase todas. Então a gente foi identificando esses pontos em comum e chegou nas 10 principais habilidades, que seriam as habilidades que foram as habilidades que a gente mediu propriamente na nossa pesquisa. E para cada uma delas, a gente tinha 3 comportamentos observáveis que justificavam se o líder tinha ou não aquela habilidade. E aí, com base nisso, a gente perguntou para os líderes, então, como vocês se autoavaliam em relação a essas habilidades? Se avaliaram bem, né? Vocês podem ver na nossa pesquisa, só que a gente entendeu que só isso não bastaria. E aí que ficou divertido. Porque a gente perguntou para os liderados, como que os liderados avaliavam a sua liderança em relação àquelas mesmas habilidades. E aí o gap foi gigantesco. Sim, aí virou um abismo, né, Pedro? Exato. Anderson, no fim a gente quis confrontar, né, a autoimagem com a realidade percebida. E nesse contexto, quais foram exatamente essas 10 habilidades avaliadas e o que é que te surpreendeu com o resultado? Bom, acho que tudo começa um passo antes, inclusive, Amanda, que é o seguinte. Quando a gente chegou nas competências, a gente falou, putz, vamos avaliar os líderes. Mas quase que imediatamente já nos acendeu a luz. Falou, putz, mas esse dado não vai nos ajudar de muita coisa, porque são pautados única e exclusivamente em percepções pessoais. A gente tem que ter alguma maneira de confrontar esse dado, né? Entender a distância. Ora, se a gente está avaliando o líder, para quem que a gente vai perguntar?
para os liderados. Daí que veio, né? A pesquisa ela já estava em curso, né, Pedro? Sim. Quando a gente resolveu que ia também ouvir os liderados. Então, quais foram Quais? as competências depois que a gente correlacionou todos esses estudos que o Pedro acabou de falar, né? Vamos lá. Comunicação assertiva e transparente, inspiração e motivação, criação de ambientes seguros e confiáveis, integridade, respeito e empatia, escuta ativa, clareza na definição de objetivos, decisão diante da complexidade, desenvolvimento de pessoas, feedback construtivo e visão estratégica. E o ponto aqui é que nenhuma dessas competências é melhor ou pior, né, entre si. Elas não têm ordem hierárquica. Esse é o resultado quando nós compilamos todas as pesquisas, né, do exterior que nós vimos. Entendi, muito bom. Interessante isso. Roberto, eu vi algumas competências ali que para mim são higiênicas, né? Mas aparecem em todas as pesquisas que foram usadas aí como base, como você explicou, Pedro, como competências necessárias. Mas a gente tem, por exemplo, integridade, respeito e empatia. Por que você acha que isso ainda é visto como uma qualidade, quando, na minha opinião, deveria ser apenas um fator higiênico? Eu acho que de uns tempos para cá, a gente acabou abandonando essa questão de que isso deveria ser o pressuposto para alguém estar trabalhando no mundo corporativo, né? Então, a partir do momento que tem alguém trabalhando na minha empresa, assume-se que ela é ética, que ela é honesta, que ela não vai roubar, não vai matar e não vai ameaçar ninguém. Mas diante de tantas transformações que a gente está vendo hoje, de tantos descalabros que a gente está vendo nas redes sociais, parece que a gente está vivendo uma inversão, a exceção passa a ser a regra. Então, se você é educado comigo, é motivo de elogio. Fala assim, meu chefe olha na minha cara, meu chefe não grita comigo. E aí outra pessoa fala assim, jura que ele não Nossa, grita? ele é um ótimo chefe. É um ótimo chefe. Então, eu acho que talvez seja interessante a gente pensar que eu não sei se o mundo foi ficando pior ou se os meios de comunicação acabaram ficando mais eficientes. Para nós, hoje, falar que alguém é ético acaba entrando como uma competência, quando deveria ser um pressuposto Ô, básico. gente, eu concordo com tudo que vocês estão dizendo. Sim. Mas vocês não tiveram chefes na vida nas atividades pelos quais vocês passaram? Parece tão óbvio É verdade. esse debate assim. Mas é que a gente escuta eu tanto. tive uma porção de chefes ruins, antiéticos, Sim. né, que escondiam informação, que berravam, que É. xingavam gente. Qual a empresa? Fala o nome. Posso citar algumas. Ok, vamos, vida que segue, vida que segue. Mas respondendo a pergunta, Sim. eu acho que de fato a gente começa a ouvir tantos casos, que a gente acha que a regra é assim. É burnout, né? A síndrome de burnout teve que entrar como doença do trabalho porque, percebe? E acho que mais Sim. que isso, a própria pesquisa revela que isso não é um pressuposto, porque existe um gap também, quando a gente perguntou pros Também liderados, nessa né? competência, né? E Talvez reforça. tenha sido o menor deles, né, Pedro? Se a minha cabeça Essa questão não... de ética tem assim. não me trai, o menor gap existente entre a autopercepção de liderados e de líderes foi com relação a esse quesito que variava ali em algo perto da casa dos 30 e poucos %. E o maior gap foi na competência inspirar e motivar, né, Pedro? Isso te chamou muita atenção? Chamou a atenção e eu queria aproveitar a pergunta para fazer uma outra breve explicação para a gente entender bem sobre essa questão dos gaps. Quando a gente analisou essas habilidades nos líderes e pediu para os liderados os avaliarem também, a gente não avaliou se o líder tinha ou não tinha. Então, a gente mediu a aderência dessa habilidade dentro da liderança, ou seja, o quanto ela tinha isso desenvolvido nesse caminho até a integridade, até a inspirar e motivar o time, o quanto que ela já tinha percorrido desse caminho. Então, por isso que a gente, inclusive, os dados, eles são em porcentagem, né? Tem 90% disso é desenvolvido, 85% assim por diante. E esse foi o maior, ou seja, a percepção dos líderes foi muito maior do que a dos liderados. Eu acho que chama atenção em um primeiro momento, mas acho que pelo contexto que vocês deram, que a gente já conversou um pouco sobre ética, empatia, acho que está nesse mesmo lugar. Se a gente né? está debatendo ética, a gente vai falar o quê? Sobre inspiração. Né? Eu acho Mas que meio tá justificado, né? E é interessante porque são dois extremos, né? Assim, você precisa ser ético, íntegro, ética íntegra, honesta, honesto. E aí, do outro lado, está a inspiração, né? Você vai de um fator muito higiênico para um refinamento de liderança muito grande, e o número exatamente foi 84,4% dos líderes acham que inspiram e motivam,
né? Uhum. E só 45,5% das pessoas Ou seja, lideradas. Basicamente 40, é isso? Se minha cabeça não tá falhando? Mas eu acho que eu queria pegar justamente essa questão. Metade, praticamente. Metade, basicamente metade. Então, É por isso. que vocês acham? Porque é o seguinte, eu acho que o que me gerou muita curiosidade nessa pesquisa é o que leva um líder ou uma líder a assumir que está. Porque se você pega praticamente todas as 10 competências, elas são hiper bem avaliadas na percepção dos próprios líderes. Todas elas são altíssimas. E todos eles sabem, no fundo, pelo que a gente vê no mercado, que eles, num contexto de boteco, não falariam que são tão perfeitos assim para um colega. Será? Imagina, eu vou falar assim, eu sou ótimo em comunicação, eu sou ótimo em ética, eu sou excelente Mas sabe o que em... acontece, Alberto? É que a Não. gente não deixou isso tão evidente. A gente colocou uma série de afirmações na pesquisa para que Sim. ele dissesse se ele pratica ou não aquele comportamento no dia a dia, Sim. mas ele não conseguia, o líder, bem como a equipe, não conseguia vincular com a a competência. afirmação Isso. com a competência. Mas eles se acham perfeitos e elas se acham perfeitas. Não, É, elas mas- não se acham perfeitas, nós vamos chegar Ah, lá. não, é verdade, tem uma diferença. né? Acho que o ponto aí é o seguinte, a gente colocou lá uma série de situações cotidianas que nós sabíamos que estavam vinculados a determinada competência. O líder não. Você faz tal coisa com o seu time? Faço, Né? eles fazem. De 1 a 5, quanto que você faz ou quanto que você não faz. E- Então isso tira um pouco desse peso, inclusive, né? E Sim. questões bem objetivas, inclusive, né? Você dá feedback regularmente? É sim ou não a resposta, Sim, basicamente. sim. Né? Acho que eles têm medo de assumir e resolveram colocar uma nota alta. Acho que tem medo de serem punidos. Eu Ô, Andy. concordo Uhum. pelos dois lados. Só um complemento antes, Amanda. Eu acredito sim que o líder tenha se hiperavaliado. Mas eu também concordo que os times tenham Se vingado. Pesado a mão. Pesado pesado a a mão mão na ali. avaliação, Não, sabe? uma vingancinha. Existe algum lugar Mas aí se no tem- meio desse mas- caminho. Agora é minha mas vez, pensa né? bem, mas esse agora é a minha vez, esse pesou a mão. Se tem um fator vingança, é vingança a quê? É uma resposta a quê? Só pra gente pensar, né? Vendetta! Outro ponto crítico, né, que a pesquisa mostrou foi também com relação à comunicação, especificamente a comunicação Xiii. assertiva, né, que realmente na autoavaliação das lideranças, mais de 90% disseram que mandam bem, né, nesse tema contra 54% dos liderados. Andy, isso mostra que quando o quanto a liderança precisa estar presente, mais presente, porque se a comunicação assertiva não é percebida, significa que sequer os comandos estão sendo realizados, né? Então, como é que a gente vai exigir alguma coisa desse grupo de liderados se a gente não consegue nem se comunicar tão bem quanto a gente acha que se comunica? E eu acho que isso, inclusive, é um resumo da pesquisa como um todo, Amanda. Porque quando a gente pega esses gaps tão grandes, sabe o que me deixou muito evidente quando eu estava fazendo as minhas primeiras análises? Sobre o quanto que falta até mesmo de alinhamento de expectativas, né? Putz, eu como líder sei que inspirar é algo importante. Olha aqui quantos dados a gente tem a respeito disso. Roberto, o que isso significa para você? No limite, eu acho que para tudo, Amanda, e comunicação faz parte disso, falta alinhamento, falta conversa desses líderes com esses times a respeito disso. E a comunicação é só mais um desses detalhes, né? Porque às vezes a expectativa do time em relação ao que o líder deve se comunicar é uma, o que ele acha que ele está fazendo é outra coisa. No limite, falta conversa, falta as pessoas, né, terem as suas expectativas bem alinhadas. E aí, Alberto, o impacto é não só no clima organizacional, mas também na saúde mental das pessoas, né? Totalmente. Eu acho que a saúde mental ela é muito reflexo disso que você está falando, Amanda, de comunicação, né? E comunicação eu acho que é sintoma. Então, quando a gente fala que existe falta de motivação, falta de transparência, falta de ética, o clima não é muito legal, existe essa discrepância, né, dentro do nível de maturidade, claro que a segurança psicológica vai ficar afetada. Você está falando eu acho que nunca a gente ouviu tantas discussões a respeito de burnout, absenteísmo, crises de toxicidade no ambiente de trabalho. Então, eu acho que essa pesquisa ela traz um reflexo super importante. A gente precisa olhar para o básico, porque comunicação é sintoma. Eu não acho que comunicação é Eu acho que sintoma, sim. eu acho que é causa de problemas. É sintoma do quê? Se eu não A confio, comunicação ruim. se eu não confio, a minha comunicação vai ser truncada. Na minha visão, se a gente não tem um ambiente de trabalho legal, eu vou pensar 10 vezes em quais são as palavras que eu vou ter que escolher,
Eu não vou falar Vou com a comer muito frequência, pela beirada, vou comer né? muito pela beirada, Você vou não ficar acha que é uma rodeando. incapacidade de comunicar? Você acha que essa Amanda. incapacidade de comunicar é intencional por conta de todos esses Por motivos? que nas nossas casas a gente costuma ter comunicações diretas com os nossos... Nem sempre. Tudo bem, mas aí a gente está falando de crises familiares. Mas se tá teu filho fazendo lá uma lição de casa e tá errando, você chega e fala assim, tá errado, você tá escrevendo um problema. Imagina se fosse no ambiente de trabalho, escuta, Pedro, filho, eu gosto muito de você, tá? Mas eu preciso te falar uma coisa, não fica brava comigo. Você começa a rodear e não fala. Então, eu acho que a gente consegue tirar boas conclusões a respeito do cerne das relações observando a comunicação. A gente estuda o tempo todo, é chamado para as empresas para falar de comunicação, a primeira coisa que a gente aplica é um assessment para ver se as pessoas confiam uns nos outros. Invariavelmente aparece que o clima é ruim, comunicação vai ser uma porcaria. Você já viram uma comunicação excelente num lugar tóxico? Eu É que tendo a eu acho que concordar com o Alberto. Eu concordo, eu entendi o seu ponto e acho que faz algum sentido, mas acho que é um ciclo, né? Acaba que uma coisa vai levando a outra também, Exato. né? Não é só de um lado. Tostines vende É, mais mas do que... eu acredito, gente, que É negócio essas... do ovo e da galinha. Que essas 10 competências, inclusive, elas estão completamente interligadas. Com certeza. Quando a gente fala de confiança e ética, as coisas andam muito juntas. Quando a gente fala de colaboração, todas elas, no final das contas, se a gente espremer bem, sai um único suco, gente. Sai. É o suco do quê? É o É puro o suco suco da do relação, caos. das relações humanas, Aí gente. você sabe- Puro suco do caos. É o suco das relações humanas. É isso, né? Criar ambientes emocionalmente seguros, né, Pedro? Teve, Fundamental. inclusive, um dos temas que mais surgiu no SXSW recentemente foi o de saúde social, que fala justamente sobre a qualidade das relações das pessoas no ambiente de trabalho. Eu acho que se a gente fosse resumir em alguma coisa, né, como você perguntou para o Anderson, talvez essa fosse a resposta, né? Uhum. Qual a qualidade das relações que a gente vem cultivando nesses ambientes, tanto entre pares, líderes e liderados, quanto que a gente está sendo honesto e transparente, está se comunicando bem, conseguindo demonstrar empatia, quanto que isso está fazendo parte do nosso dia a dia para evitar burnout, construir um ambiente de segurança psicológica, assim por diante. Né? Inclusive, olha só como algo que até parece um pouco mais de hard skill está relacionado com isso. Uma das competências que nós temos na nossa listagem é visão estratégica. Quanto que eu estou conseguindo conectar o futuro com os desafios do meu negócio, levar meu negócio em direção a esse futuro. Gente, se nós não temos um ambiente em que confiança e comunicação acontecem, ninguém constrói futuro de absolutamente nada, percebe? Exatamente. Gente, mas nem tudo foi negativo, vamos combinar, né? Então, Pedro, traga Salvou? as boas notícias. Salvou alguma coisa? Salvou? Acho que sim, vamos ver. Ainda Traga as resta uma boas esperança. notícias pra gente, Pedro. Beleza, Amanda. Quando a gente olha integridade, respeito e empatia, ela teve o melhor desempenho. 96,6% dos líderes se avaliam bem nessa habilidade, enquanto 63,2% dos liderados confirmam essa intenção dos líderes em relação a esse tema também. É o menor gap. Menor gap. Mas veja que... Mas que ainda estamos falando, Tem 30 e tantos pontos percentuais, né? estamos falando de gap incrível, ainda. E essa é a boa notícia. Muito bem, que mais? Bom. Bom, outra competência que foi promissora nesse sentido foi visão estratégica, que tem uma discrepância menor entre líderes e os times. Até porque isso é competência básica da liderança, inclusive, né? Isso é o que a liderança precisa fazer no dia a dia. Visão de futuro, conecta com necessidade, faz o desenvolvimento do negócio, do processo, né? Da equipe. Se o líder não estiver fazendo isso, ele está fazendo O quê, né? o quê? Inclusive, a gente divulgou essa pesquisa, o resultado dessa pesquisa mais no comecinho do ano, né? E a gente agora está decantando esses números, inclusive levando essa pesquisa para várias organizações que a gente Nos convide, atende. nos chame. A gente Sim, tá- nos chame que a gente vai aí levar a pesquisa para você. E aplicar essa pesquisa também Ótimo. aí na sua empresa, para saber especificamente na sua empresa qual é a aderência dessas competências para a sua liderança e como é que os liderados veem isso acontecendo. E comparar, inclusive, a sua empresa com a média. Exatamente. Mas quando a gente lançou, você estava lá em Davos, né, Sim. Alberto? E a gente está falando aqui de visão estratégica. O que você viu lá, né, com relação a isso? Onde você estava, obviamente, ao lado de grandes líderes, não só corporativos, mas também públicos, mundiais, né? Então, assim, essa liderança está só olhando para fora e não está olhando para dentro? Em geral, é exatamente isso que acontece, Amanda. Aliás, teve muita discussão a respeito disso, porque
boa parte daqueles países que têm problemas com outros países, muitas vezes são acusados de estar dando pouca atenção para as suas questões internas. Uhum. Então é muito curioso que parece que é uma sina da liderança globalmente. Os líderes ou as líderes tendem a olhar muito mais para fora do que para dentro. Eles tropeçam em quesitos muitas vezes básicos, higiênicos, de proximidade, de relações. E isso acontece no mundo corporativo hoje. A visão do mercado brasileiro, por exemplo, se você chegar para um presidente de empresa, se você chegar para um diretor comercial, eles vão falar super bem sobre o mercado. Como é o cliente, quais são as necessidades, as transformações, o problema do dólar, o câmbio. A hora que você olha para dentro, aquela velha história do em casa de ferreiro, espeto de pau. Então, você vê situações que muitas vezes, talvez por serem mais empolgantes, né? Falar de mercado é uma coisa sexy, né? Ah, vamos falar sobre a concorrência, players, market share. E a hora que você vai ver, não dá nem feedback internamente. Eu tive a oportunidade, por exemplo, de ir para o Japão, para a Coreia. Claro que a gente não aplicou a pesquisa lá, mas é nítido que os líderes parece que se autoavaliam de uma maneira muito mais humilde. Ou seja, quanto mais você vai para perto da terra do sol nascente, você vai se transformando mais humilde. Enquanto caminhamos na direção da Ásia. A Ásia vai ficando. E você ficar no Ocidente... Ou seja, mas... isso mostra que, obviamente, as relações dentro das empresas, o comportamento dos líderes e dos liderados, reflete a sociedade, né? Reflete as nossas culturas, enfim, os nossos costumes, os nossos hábitos. Né? Empresas são meramente recortes de culturas nacionais, né, gente? Exato. Sim, Não tem como fugir disso. E por falar em recorte, Anderson, eu queria explicar aqui para quem está nos assistindo que essa pesquisa, ela trouxe também recortes bem interessantes para a gente poder analisar. E se você quiser, de novo, reforçando aqui, você pode baixar esse relatório para você poder avaliar os resultados de acordo com recortes muito importantes. Setor, então, indústria, varejo, comércio e tudo mais, geração e gênero. Pedro, o que mais chamou a sua atenção na análise da indústria com relação a essa liderança? Na indústria, Amanda, a comunicação verticalizada e o perfil técnico predominante acaba afastando mais o líder desse papel de escuta. A gente sabe que muitas vezes, em muitos lugares, as pessoas elas são promovidas porque tecnicamente elas são muito boas naquilo que elas fazem, mas não necessariamente ela tem as skills sociais, as soft skills para desempenhar o papel de liderança. Então, você foi reconhecido por desempenhar bem um papel técnico, é colocado num papel de liderança para delegar, para inspirar e tudo isso que a gente conversou com os seus liderados, mas nem sempre você foi preparado para isso. Tecnicamente, você faz aquele papel muito bem, mas talvez as suas soft skills não sejam tão boas assim, por isso a gente percebe alguns desses gaps. Culpa de quem promove, né, gente? Tudo bem, você está Bem, falando de às vezes uma questão Muitas vezes indústria técnica. E às vezes é o que tem para hoje mesmo, e a gente precisa apostar no desenvolvimento de algumas pessoas, e vão existir pessoas que só vão se desenvolver nesse tipo de contexto. Sim, mas fica o alerta, a indústria precisa ficar de olho nisso, porque sem dúvida a gente cria ambientes operacionais perfeitos e emocionalmente vazios. Né? A importância é como é que eu estou suportando esse processo, né? Sim. Porque todo novo líder que está em processo de aprendizagem vai trazer desafios para o time com o qual está. Sim, é fácil, gente. E é justo essa promoção técnica, né? O que não é justo é a empresa, a partir desse momento, esquecer toma aqui esse o profissional filho lá. Exato. É isso. Ela tem que dar o suporte também, né? Tem que dar o suporte, mas aqui também defendendo algo que eu aprendi com o Anderson Barr. Sim, eu acho que a empresa tem, inclusive, um papel social no desenvolvimento das pessoas, mas a gente também precisa dar o alerta aqui, dar uma puxadinha de orelha nessa liderança da indústria, que assim, a partir do momento que você aceita um desafio, você também precisa se preparar para ele. Você é se responsável preparar para por isso ele. é sua Então, responsabilidade. a autorresponsabilidade nesse desenvolvimento Uhum. aí. A partir do momento que você se torna líder, você vai lidar com pessoas, se prepara para fazer isso bem feito. Mas Aceitou não o vem, isso desafio, não vem. né? Infelizmente, essa informação não vem no discurso de quem promoveu. E é uma pena, porque o líder deveria falar, né? Falar, você está sendo promovido, agora corre, se desenvolva. Em quais atrás. áreas? Pelo menos um Exato, direcionamento, né? É que parte do Acho- pressuposto, né? De que a Acho pessoa que tem que seria fazer. generoso que essa orientação viesse, pelo menos, né? Seria.
Mas Bom, caso mas se não não vem, seja, Ele se pode vira. aqui assistir os episódios de N temporadas do Caos Corporativo. Ou mesmo baixar o aplicativo da Escola do Caos, Melhor. onde você aprende diversas competências necessárias para a liderança, o barulhinho da moedinha, dos bitcoins entrando. Brim, brim, né? Agora, gente, eu tô rindo aqui, mas vou segurar o riso agora mesmo, porque eu vou falar de um tema que me é muito caro, como vocês sabem, que é a questão de gênero, né? Tem um ponto que me toca muito aqui e que apareceu na pesquisa, que foi a questão das mulheres se autoavaliarem de forma mais crítica do que os homens, né? Se autoavaliaram. Então, é claro que foi uma diferença pequena, a gente até conversou bastante sobre isso, né, Anderson? É uma diferença pequena. O Anderson defendeu que na margem de erro quase que ficaria ali, mas na minha opinião, assim, é uma diferença sutil, mas que fala muito sobre a realidade da mulher no mercado de trabalho. Então, a mulher, ela é acostumada a ser mais cobrada, a mulher já internalizou isso, né, que ela precisa ser muito melhor, que ela precisa correr muito mais, e ela é muito mais acostumada a se autoavaliar de maneira inferiorizada, né? Então, isso tem a ver com um ambiente corporativo que historicamente subestima uma mulher na liderança, né? Então, fiquei muito triste com isso, porque não é sobre falta de competência, evidentemente, porque gênero não tem a ver com falta de competência, mas é um comportamento que a gente vê que existe na sociedade, nas empresas, e que acabou sendo refletido na pesquisa, né? Lembrando Então, que das 10 competências, as mulheres se autoavaliam melhores que os homens apenas em uma. Exato. E ainda é por 0 ponto alguma coisa por cento. visão estratégica é a pior discrepância. Então, as mulheres As mulheres líderes se autoavaliam como 73% capazes nessa habilidade, e os homens se autoavaliam como 80,8% capazes. Então, assim, parece pouco, mas veja, se é uma mulher que está na liderança, visão estratégica, será que falta mesmo? Ou será que é a autocrítica que está ali falando mais alto, né? E essa competência que você falou, Berta, é justamente integridade, respeito e empatia, Olha aí. que é onde as mulheres pontuam mais que os líderes A homens. única que elas pontuam mais, e né? ainda assim com uma diferença bem baixa, que é de 0,2%. Tá vendo? Baita oportunidade que a gente tem para estudar melhor esses dados e entender se as mulheres, de fato, têm um excesso de humildade ou os homens estão com excesso de superioridade. Você aí, sabe né? que eu estava falando a respeito disso com uma colega recentemente, sem querer dar spoiler, né? Porque claro que isso é tema que vai aparecer em próximos episódios dessa temporada. E ela falava que isso acaba sendo consequência de diversas culpas que as mulheres carregam e que acabam reverberando, né, nessa autoavaliação profissional. Mas eu não vou dar spoiler além disso e deixa isso pro Outro episódio. episódio específico que vai tratar dessa Muito pauta. assunto. Ô, Andy, e isso exige das empresas, obviamente, um olhar para que haja um desenvolvimento mais personalizado, né? Um olhar diferente para o desenvolvimento, enfim, políticas que combatam o viés de gênero e, enfim, todo o problema que a gente ainda enfrenta, né? Que assim, ainda tem muita gente que fala que é mimimi, que eu odeio ali. Não fala em mimimi mais. Não pode falar, né? Por favor. Não pode falar. Já Não foi, fa- já foi um mimimi. termo aposentado. Não, mas ainda tem gente que fala, sabe? É ofensivo. Mimimi é a dor que dói no outro e não dói em você. Uhum, E principalmente se for homem, não fala mimimi. uhum. Porque você não sabe qual é a dor de uma mulher no mercado de trabalho e na vida. Agora, Então fica na sua. sobre a personalização, isso vale para muitos aspectos. Eu fiquei brincando de fazer conta outro dia com o Pedro e a gente foi fazendo recortes, né? Por áreas em que as pessoas trabalham, por gerações. Só essa análise já pautaria um plano completamente diferente daqueles que a gente vê hoje. Andy, bora olhar para frente? De acordo com o que você pôde observar nos resultados dessa pesquisa, uma pesquisa inédita aqui no Brasil, o que é que a nossa liderança precisa desenvolver aí para os próximos anos? Bom, a gente comentou que não existe hierarquia entre as competências, mas é óbvio que algumas delas direcionam mais pessoas e organizações em prol do futuro, sendo elas visão estratégica, tomada de decisão em cenários complexos e definição de objetivos claros. Então, se a sua empresa está precisando tracionar com mais velocidade,
deveriam ser para essas competências que você deveria olhar. Ô Anderson, e é interessante você falar isso, porque foram justamente essas as competências com a menor autoavaliação dos líderes, É claro. né? Porque a E gente elas fica são as mais naquelas, né, exigidas pelo cenário atual. de simplesmente fazer o nosso dia a dia e esperar dentro das organizações que vai aparecer com alguém com um pergaminho mágico dizendo, vejam, agora vocês precisam ir para a direita. E isso já passou, não é mais assim. Então, hoje, quem tem que estar atento ao que vai acontecer no futuro e garantir que a organização esteja caminhando nessa direção é cada um de nós. E tudo né? passa por escutativa, né, gente? Escutativa, se a gente desenvolver nas lideranças cada vez mais a arte, né? De dedicar tempo, de olhar nos olhos do outro, entender, compreender, eu não tenho dúvida que todas as outras competências possam melhorar. É isso, né, Pedro? Essa é uma competência que foi avaliada também, e a gente sabe que quando a liderança escuta, ela se alinha com o time, né? Acho que a gente volta na questão da expectativa, né? Quanto mais a liderança escuta, mais ela alinha a expectativa, mais ela consegue direcionar o time para os objetivos. Eu acho que isso que a pesquisa evidenciou e deixou muito claro com esse gap, sabe? O quanto que a liderança não está conseguindo alinhar a expectativa e escutar com atenção. Certamente, se ela fizesse isso, dedicasse um tempo, como o Alberto falou, de proximidade, de se mostrar vulnerável em alguns pontos, esses gaps seriam muito menores. Bom, resumo da ópera, o futuro da liderança é humano. Meu Deus, que novidade! Tcharam! Descobrimos! Descobrimos, é o soft Que skills. descoberta, né? Entenda de gente. Entenda de gente. E a gente nem está falando aqui sobre o futuro, na real. A gente está falando do presente. Claro. Mesmo, né? Não, a mágica foi a gente conseguir ter quantificado isso. Porque, Uhum. óbvio que tudo que a gente está falando aqui, a gente meio que já, ainda mais, né, sendo profissionais que atuamos nesta área, a gente meio que poderia falar de ouvido. Né? A mágica foi ter conseguido transformar isso em dados, né? A gente já Esse- imaginava um pouco desse gap, de Claro. como que ia acontecer, e os próprios recortes, como a gente falou, né? Líderes homens e mulheres, as gerações, como elas se avaliam, os níveis hierárquicos, que está tudo no nosso relatório, inclusive. A gente já imaginava, a gente já conseguia mais ou menos inferir o que ia acontecer, né? Acho que quantificar, trazer isso em dado, foi o grande ganho dessa pesquisa. Concordo. A minha surpresa foi o tamanho do gap. Eu sabia que ia Sim. ter gap. Nas próximas semanas, a gente vai mergulhar ainda mais nesse tema. E, gente, essa pesquisa da Escola do Caos é mais do que um diagnóstico, né? É um espelho, é um convite à consciência de liderar, inspirar, ouvir, construir confiança. E a pergunta que fica é: você está pronta? Você está pronto para ouvir o que sua equipe tem a dizer? Se ainda não, talvez seja na hora de repensar o que significa ser líder agora, hoje. Baixa o relatório completo, dá uma olhada e fica de olho nos próximos episódios do podcast Caos Corporativo. Tchau, tchau! Tchau, tchau. Baixa o aplicativo da Até Escola os do Caos. próximos. Tchau, tchau. Tchau.